Olá, amigos do OUSE. O material do dia de hoje, né, dos estudos aí para procuradorias, refere-se aí à Política Nacional do Meio Ambiente e ao licenciamento ambiental. Esse vídeo ele visa dar uma introdução, sobretudo com foco no contexto histórico, sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Pois bem, primeiramente, o que é política? A maioria dos dicionários traz que política é a arte de bem governar, né? E meio ambiente, a própria lei traz um conceito bem satisfatório do que é meio ambiente. De acordo com o artigo 3º, inciso 1, o meio ambiente é o conjunto de leis, de condições, de estruturas, né, físico, químicas e biológicas que regem, permitem e abrigam a vida em todas as suas formas. Ou seja, um conceito bem abrangente e que até hoje não foi alterado por outra legislação, logo está cumprindo bem a sua função para tutelar o que seria o meio ambiente. Portanto, a gente pode concluir que a Política Nacional do Meio Ambiente visa, né, bem governar essas estruturas físico-química biológicas que permitem e regem a vida em todas as suas formas. Pois bem, a preocupação com o meio ambiente ela é uma preocupação historicamente nova, né? Ela é uma preocupação que nasce lá nos movimentos da contracultura da década de 60, o movimento hippie, o movimento do civil rights, uma nova onda de feminismo, no bom sentido da palavra, assim como o meio ambiente, né? A preocupação com o meio ambiente. Né? São todos eles filhos da chamada contracultura, que tem sua morada aí na história recente na década de 60. Não à toa, em 1972, há então a Conferência de Estocolmo, que foi o primeiro grande encontro de líderes mundiais cuja conferência, né, cuja reunião, resolveu colocar o meio ambiente dentro dos debates políticos. Né? Ou seja, as nações desenvolvidas e não desenvolvidas teriam que colocar a pauta do meio ambiente nas suas preocupações, a fim de não, né, destruirmos aí a Mãe Terra, né, a Pachamama, como a gente tratou no material anterior. Pois bem, menos de 10 anos depois, o Brasil, ainda num período de exceção, tá certo que já com a abertura em vistas aí, mas ainda num período conturbado, lança uma lei, né, vanguardista sobre vários pontos, né, importantes aí. Vou mencionar apenas três, certo? Primeiro, a própria definição de meio ambiente, artigo 3º, inciso 1. Depois, ainda no artigo 3º, no inciso 3, deixa eu ver se é isso mesmo, no inciso 4, traz o conceito de poluidor, sendo pessoa física ou jurídica, né, que promove atividades que venham a degradar a qualidade dos recursos ambientais. Conceito muito importante. Ainda institui instrumentos pelos quais as políticas públicas, né, irão se valer aí para atingir seus escopos, né, de tutelar o meio ambiente sadio, a qualidade de vida. E no artigo 14, parágrafo 1º, institui como responsabilidade civil ambiental a responsabilidade objetiva. E ainda lança raiz para o que viria a ser a futura ação civil pública, de titularidade, né, de acordo com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, do Ministério Público. Ou seja, é uma lei vanguardista, ela acaba por lançar a raiz do que seria futuramente conhecido como microsistema de tutela dos direitos difusos e coletivos, consagrando o poder do Ministério Público para atuar nessa seara. Ela conceitua o que é poluidor, o que é meio ambiente. Ela acaba ainda, no artigo 4º, inciso 1º, delineando o conceito de desenvolvimento sustentável, conceito esse que foi ser, vamos dizer assim, foi ser firmado um consenso sobre ele somente em 1985, com o relatório de Brundtland, certo? Ou seja, é uma lei vanguardista, tanto é que ela sofreu diversas reformas, obviamente, mas a sua estrutura permanece inalterada. Ou seja, os princípios que ela institui, os seus objetivos, os instrumentos políticos, né, instituindo diversas sanções premiais após algumas reformas legislativas, continuam aí como as bases para a tutela do meio ambiente. Ou seja, essa lei deve ser lida, né, como a lei que inaugura, certo? A tutela jurídica do meio ambiente no Brasil, e ela foi editada com menos de 10 anos depois da Conferência de Estocolmo,
Lembrando que a velocidade das ideias naquela época sem internet, né, era um pouco mais reduzida, ou seja, 10 anos, uma nação em desenvolvimento, editar uma lei que se compromete a tratar bem o meio ambiente, a se preocupar com o desenvolvimento sustentável, é de fato algo a ser exaltado, certo? Portanto, esses são os principais pontos da lei, o seu contexto histórico, né? Depois dessa lei, conforme vai ser feito um breve comentário no material, outras conferências, né, importantes foram realizadas aí em 1985, a própria conferência, só pegar aqui para não falar, de Montreal, depois em 92 a do Rio de Janeiro, 97 a de Kyoto, e as demais que estão no material. Ou seja, é uma lei vanguardista, é uma lei que traz o conceito de desenvolvimento sustentável, antes mesmo de ter de se fechar um conceito, né, padrão pelos tratados internacionais, o artigo 4º, inciso 1, sem grandes esforços interpretativos já demonstra aí o que seria o desenvolvimento sustentável, que é o princípio mãe do direito ambiental, certo? Além de instituir responsabilidade civil objetiva ao poluidor, né? E lançar as bases aí da tutela coletiva dos direitos difusos, né? No caso aqui o meio ambiente, ou seja, é uma lei muito importante, né? Que foi ser complementada aí com a Lei da Ação Civil Pública, com a Constituição Federal e com o Código de Defesa do Consumidor na parte que trata dos processos coletivos, certo? Então é com este olhar que essa lei deve ser enfrentada, né? Doravante vamos trabalhar aqui então a lei, enaltecendo aqui os pontos principais, né? Que são seus princípios, seus objetivos e seus instrumentos, ok? Bons estudos!